23. Jogue seu chapéu. Por falar em descobertas, vamos a uma conversa que realmente pode se tornar uma grande descoberta em sua vida e melhorar a forma como você lida com as coisas ao seu redor. O tipo de conversa que pode te ajudar a alcançar mais do que você imagina, não só enquanto lê este livro, mas também em tudo o que você faz. O que quero trazer para você não é apenas uma leitura simples. O que quero é te ajudar a entender algo muito mais profundo, que vai impactar a sua vida de maneira positiva. Mas, para isso, você precisa ir além das razões que normalmente você usa para justificar suas ações. No mundo em que vivemos, estamos sempre pensando em razões para tudo, de por que devemos fazer algo, ou por que não podemos fazer. O problema é que, muitas vezes, a única coisa que te impede de alcançar o que você quer são essas razões. Você precisa aprender a agir de forma diferente, sem depender de desculpas ou do medo do que pode dar errado. Isso não significa ser impulsivo ou sem pensar nas consequências. Significa, sim, agir sem se prender a um monte de justificativas que limitam. Para realmente avançar em qualquer área da vida, você precisa ser alguém que age sem se preocupar tanto com todas as razões que poderiam te impedir. Agora, à medida que você continua lendo, pense nisso como um convite para um tipo de ação que vai além do que você conhece. Um convite para pensar e agir de um jeito que não fica preso no "ou porque eu não consigo", ou será que isso é muito difícil? Às vezes, queremos fazer algo, mas o medo ou a insegurança nos fazem criar desculpas para não tentar. Isso é o que estou te desafiando aqui, agir sem essas limitações, e começar a dar passos reais em direção ao que você deseja. Quando você se desprende das desculpas e das razões que te seguram, algo poderoso começa a acontecer e você percebe que a ação em si é o catalisador para as mudanças que você busca. Muitas vezes, ficamos presos em análises infinitas, tentando prever cada possível obstáculo ou consequência antes mesmo de começar. Mas a verdade é que a clareza e a confiança vêm no caminho, não antes de iniciar a jornada. Agir sem limitações não é sobre ignorar os riscos ou as dificuldades. É sobre entender que elas sempre estarão lá, mas que você não precisa permitir que elas determinem o seu caminho. É reconhecer que, mesmo que não haja garantias, cada passo dado com intenção e coragem constrói a ponte para o que você deseja alcançar. Isso não significa que você nunca vai falhar ou que tudo será perfeito. Pelo contrário, você pode enfrentar desafios, cometer erros e, às vezes, precisar ajustar sua rota. Mas, ao agir com determinação e propósito, você deixa de ser um espectador da sua própria vida e se torna o autor da sua história. Então, aceite este convite para ir além do conhecido, para agir sem ficar preso ao "e se?". Permita-se experimentar, aprender e crescer a cada passo, sabendo que cada ação, por menor que pareça, está te aproximando do futuro que você enxerga. Lembre-se, você tem o poder de mudar a maneira como vê as coisas, e o que parecia impossível pode começar a se tornar possível, tudo depende de como você decide agir. Agora que você começou a entender como agir de maneira diferente, sem se prender a essas razões que normalmente nos limitam, é importante também perceber que esse tipo de mudança de pensamento não acontece da noite para o dia. Não é algo fácil e, muitas vezes, você vai se deparar com momentos em que vai questionar a decisão de agir de forma diferente. Isso é normal. O segredo está em continuar, mesmo quando as razões tentam te convencer a desistir. À medida que você começa a ver a vida com novos olhos, uma coisa que vai acontecer é que você vai perceber como as desculpas e os medos são muitas vezes criados pela nossa própria mente. Imagine que, no início, você vai sentir uma resistência. Vai ser como se uma parte de você estivesse lutando para voltar às antigas formas de pensar e agir. Mas é aí que entra a verdadeira transformação. Quando você começa a perceber que pode escolher não ouvir a voz que te diz para parar, você dá um grande passo em direção ao seu verdadeiro potencial. Você já deve ter ouvido alguém dizer "eu não sou bom o suficiente" ou "isso não é para mim". Essas frases são apenas razões que as pessoas usam para se proteger do medo de falhar. Mas quando você se desafia a agir fora dessa zona de conforto e começa a criar novas possibilidades para si mesmo, algo incrível acontece. Você descobre que é muito mais capaz do que imaginava, e o que parecia impossível se torna uma realidade possível.
Ao invés de se concentrar no medo do que pode dar errado, o foco deve ser no que você vai aprender no processo e como isso vai te ajudar a crescer. Quando você se dedica a agir sem as amarras do medo, da dúvida e das justificativas, você cria uma nova maneira de ver o mundo. Não se trata de ter todas as respostas, mas de ser corajoso o suficiente para dar o primeiro passo em direção ao que você deseja. Lembre-se, a verdadeira mudança começa quando você decide não mais se esconder atrás das razões e começa a viver uma vida onde o que realmente importa é o que você está disposto a fazer, não o que te impede de fazer. Ao tomar a decisão de agir, mesmo que o caminho pareça difícil ou incerto, você estará no caminho para uma vida muito mais empoderada, cheia de novas oportunidades e de um futuro que você mesmo pode criar. Então, continue avançando. Não deixe que as razões te parem. Você tem o poder de mudar, de crescer e de fazer acontecer. E, à medida que faz isso, vai perceber como sua vida começa a se transformar de maneiras que você nunca imaginou. Você está no controle, e o melhor de tudo é que as possibilidades agora são infinitas. Vamos imaginar uma situação em que você ouve alguém dizendo que precisa agir de forma irracional. O que geralmente passa pela sua cabeça? Pode ser algo como ou você espera que eu faça mais do que já fiz, ou você quer que eu faça melhor do que já fiz, ou até mesmo como assim fazer algo diferente do que eu já estou fazendo. Agora, se você pensar nisso, esse tipo de resposta é muito comum. Afinal, nossa primeira reação ao ser desafiado a fazer algo que parece fora do nosso alcance é resistir. Parece até que já estamos fazendo o nosso melhor, ou pelo menos o máximo que podemos. Então, quando alguém pede para ir além disso, a nossa tendência é achar que já fizemos tudo o que dava para fazer. Mas o que eu quero dizer quando falo sobre ser o irracional ou não é exatamente fazer mais, melhor ou diferente. Eu estou falando de algo muito mais profundo, estou falando sobre agir sem se prender às justificativas, aos porquês ou às razões que normalmente nos limitam. Você consegue imaginar como seria a sua vida se, ao invés de se preocupar com o que está certo ou errado, com o que faz sentido ou não, você simplesmente agisse com liberdade? Você já parou para pensar no quanto poderia realizar se não ficasse preso às razões do tipo isso não é possível, ou eu não sou bom o suficiente? A ideia aqui não é ignorar a realidade, mas sim dar um passo fora da zona de conforto e da lógica que sempre nos guia. Ao agir fora das razões e justificativas, você pode liberar um tipo de potencial que nunca imaginou que tinha. Agora, para realmente entender o que é ser o irracional ou nesse sentido, você precisa experimentar isso por si mesmo. Imagine tentar jogar um jogo sem se preocupar com o que é razoável ou lógico. Como seria se, ao invés de perguntar o porquê eu deveria fazer isso, você simplesmente fizesse? Quando você começa a agir sem as limitações das razões, você cria um espaço onde tudo é possível, e é aí que o seu verdadeiro poder começa a aparecer. Por exemplo, quando alguém pede para você agir de forma irracional, você pode inicialmente pensar que é só sobre fazer algo mais ou melhor. Mas, na verdade, o que está sendo pedido é que você ative sua capacidade de agir de forma livre, sem as amarras das razões. Isso é o que realmente pode fazer você crescer. Então, da próxima vez que alguém sugerir que você seja o irracional ou desafiar você a agir de uma forma diferente, pense nisso como uma oportunidade para se libertar das limitações que você coloca sobre si mesmo. É um convite para pensar além do que é razoável, para criar novas chances e alcançar novos níveis de sucesso. Agora que, ao invés de simplesmente seguir o que você já sabe e já fez, você começa a se perguntar do que aconteceria se eu não tivesse medo de fazer algo diferente, ou e se eu não tivesse que justificar por que faço o que faço. Quando você para de se preocupar com as razões e com os limites do que é possível, você começa a abrir portas para novas experiências e oportunidades. Ser irracional, nesse sentido, não significa fazer algo sem pensar ou agir sem responsabilidade. Pelo contrário, é sobre agir de uma maneira mais criativa, mais espontânea, livre das limitações da lógica e da racionalidade que, muitas vezes, nos prendem a um padrão. Ao agir fora do mundo das razões, você vai além do que é previsível, você começa a fazer coisas que antes pareciam impossíveis. Agora, quando você começa a pensar sobre isso, fica mais claro o quanto nossas razões e justificativas moldam a forma como vemos o mundo e como agimos.
Cada vez que você diz eu não consigo, não sou bom o suficiente ou isso não é possível, você está se limitando com uma razão ou uma consideração que, muitas vezes, não é real. Esses são apenas bloqueios mentais que criamos. E é aí que entra o poder de ser o irracional. Ao parar de se perguntar se algo é possível ou não, e ao simplesmente começar a fazer, você começa a se surpreender com o que pode alcançar. A verdadeira transformação vem quando você age sem se prender ao medo do erro ou ao receio de falhar. É o momento de abraçar o desconhecido, confiar em si mesmo e deixar de lado a necessidade de ter sempre uma explicação lógica para tudo. Pense em um exemplo simples e imagine que você sempre tem medo de falar em público. Talvez você se diga que não é bom nisso, ou que as pessoas vão rir de você. Essas são as razões que estão limitando sua ação. Mas o que aconteceria se, ao invés de se preocupar com isso, você simplesmente fosse lá e tentasse? Agir irracionalmente significa não se prender à ideia de que você precisa ser perfeito ou justificar porque tem medo. Significa fazer o que é necessário para superar esse medo, mesmo sem todas as respostas. Ao longo do tempo, quando você começa a agir fora das razões, seu desempenho e sua confiança aumentam, e você descobre que, ao invés de ser limitado, você está criando uma nova realidade para si mesmo. As coisas que antes pareciam impossíveis começam a parecer mais fáceis. E o melhor de tudo é que você começa a perceber que a verdadeira liberdade está justamente em agir sem todas as certezas e justificativas. Então, da próxima vez que você sentir que algo está fora do seu alcance ou que algo é impossível, lembre-se de que, ao agir irracionalmente, você está, na verdade, abrindo portas para um mundo de possibilidades ilimitadas. Esse é o verdadeiro poder de ser o irracional ou a liberdade de agir além do que você acha que é possível. Vamos tentar pensar sobre isso de uma maneira mais simples, com exemplos que fazem mais sentido para o seu dia a dia. Quando falamos em ser o irracional, é comum pensar que isso é algo negativo, como fazer algo sem pensar ou sem razão. Mas, na verdade, ser irracional aqui significa agir sem as limitações que as razões nos impõem. Por exemplo, quando você tem um sonho grande, mas pensa, e não sei se consigo, ou é muito difícil para mim, essas são as razões que te impedem. Agora, o truque é começar a perceber que essas razões não precisam te controlar. Imagina que você tem um grande sonho, algo que realmente deseja, mas que parece muito difícil ou até impossível. Se você ficar preso nas razões e justificativas, nunca vai sair do lugar. O segredo está em agir mesmo quando parece que não dá. Esse é o ponto de ser o irracional. Não é sobre ser irresponsável, mas sim sobre deixar de lado as justificativas e simplesmente tentar, mesmo sem ter todas as respostas. Agora, a relação entre agir sem se prender a razões e ter um bom desempenho é fundamental. Quando você fica pensando demais nas razões de por que algo não vai funcionar, você acaba paralisado. Mas, quando você age sem se preocupar tanto com as razões, você simplesmente começa a fazer as coisas acontecerem. Aqui está o ponto, e não há uma conexão entre o ser razoável ou ficar apenas nas justificativas e ter um bom desempenho. De fato, esperar que as coisas sempre façam sentido ou que você tenha todas as respostas antes de agir é um erro. Muitas vezes, o melhor desempenho vem quando você decide agir sem ficar preso nas limitações da razão. Agora, para você entender isso de verdade, vamos imaginar uma situação. Pense em algo grande que você gostaria de fazer, mas que parece arriscado ou fora do seu alcance. Pode ser qualquer coisa, convidar alguém para sair, mudar de escola, começar um projeto novo, ou até mesmo tomar uma decisão que vai mudar sua vida. O que você precisa perceber é que, para alcançar grandes coisas, você vai precisar sair da zona de conforto e agir, mesmo quando as razões dizem que é muito difícil. Esse é o momento de aprender a funcionar fora do mundo das razões, e isso pode ser o que vai te levar ao próximo nível. Vamos experimentar isso na prática? Escolha uma situação em sua vida onde você sinta que precisa agir de uma maneira que não seja totalmente racional, ou seja, algo que te desafie, mas que também possa te levar a um grande avanço.